Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação aqui em Caicó com o doutor Ronaldo Chaves, que é procurador da República, do Ministério Público Federal. Doutor, o senhor, inclusive, é o presidente aí do Conselho Penitenciário do Rio Grande do Norte, e o Ministério Público, através do senhor aí, do Conselho Penitenciário, se posicionou sobre algumas recomendações da SEAP com relação a penitenciários, a presídios aqui no Estado. Que posicionamento é esse do Ministério Público e o que é que o senhor pode falar aqui para os ouvintes do Seridó? Bom dia. Olá, Geraldo. Um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Rádio Rural de Caicó. Na verdade, o Conselho Penitenciário se posicionou sobre uma recomendação que foi feita pela SEAP, Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, aos estabelecimentos prisionais do Estado do Rio Grande do Norte para, na verdade, cumprir o que já existia antes no regimento interno, que é aplicado aos estabelecimentos prisionais do Estado do Rio Grande do Norte. Esse regimento interno, Geraldo, ele foi aprovado em 2011. E é importante considerar isso, porque, na época, o secretário estadual da Secretaria de Cidadania, da Justiça e de Cidadania do Estado do Rio Grande do Norte, que é quem cuidava do sistema prisional, era, inclusive, o doutor Tiago Cortez Meira de Medeiros, que é advogado e que, na época, era secretário. E esse regimento interno, ele prevê a necessidade de fazer a revista de forma geral em todos aqueles que adentram os estabelecimentos prisionais do Estado do Rio Grande do Norte. E aí, a SEAP, depois de constatar ocorrências de comunicação indevida de pessoas que estavam visitando os estabelecimentos prisionais com os presos, constatou que isso estava causando um dano muito grande à segurança do Estado e à própria segurança de todos que ali trabalham e dos próprios presos. E aí essa recomendação visou concretamente determinar a aplicação do regimento interno do sistema prisional, que é justamente essa portaria número 072 de 2011, da época do então secretário, doutor Tiago Cortez Meira de Medeiros, que era o titular da Secretaria da Justiça e da Cidadania, que depois veio ser sucedida pela SEAP. Então, o Conselho Penitenciário analisou essa questão que foi trazida para a nossa avaliação e constatamos que a SEAP tem inteira razão em recomendar o cumprimento dessa diretriz que está no próprio regimento interno dos estabelecimentos prisionais do Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Ronaldo, inclusive, nessa mesma recomendação, a própria SEAP fala aí em alguns bilhetes que foram encontrados de advogados que estariam levando recados até de facções criminosas para dentro dos presídios. Qual seria, ou qual é o posicionamento do Conselho Penitenciário sobre essa questão? Esse fato, que é justamente a suspeita de que motivou essa determinação, para o cumprimento efetivo daquilo que já existia, é bom frisar isso, porque isso não é novidade. Estão tratando isso como novidade, mas isso não é nenhuma novidade, como ressaltou, inclusive, o colega conselheiro, doutor Vitor Emanuel, que é promotor de justiça, que, inclusive, tem um procedimento no Ministério Estadual tratando exatamente sobre essa questão, e ele realmente ressaltou que isso sequer era uma novidade, porque já existia no regimento. E aí eu fui constatar no regimento e há essa previsão. Então, essa constatação vai ser apurada pelos órgãos que têm atribuição para essa apuração, que é a Polícia e o Ministério Público Estadual, porque se trata de estabelecimento prisional estadual. Então, vamos esperar a investigação, mas a SEAP não poderia ficar inerte diante dessa constatação imediata da fiscalização e não tomar nenhuma providência e depois ser atribuída uma omissão por parte da SEAP. Ela agiu diligentemente, a tempo e modo, para justamente coibir esse abuso, a despeito da apuração que vai ser feita pelos órgãos, como o Ministério Público Estadual e a Polícia. Doutor, a gente aqui no Sistema Rural, nós ouvimos a representação da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do presidente estadual, o doutor Aldo, e outros advogados também, eles questionam a questão da fiscalização com relação ao body scan, né, que é
que é o raio-x por onde os advogados terão que passar. No entendimento da classe, né, da categoria, primeiro que eles entendem que não pode ser punido todos por causa de uma minoria, e segundo, de acordo com a própria OAB, né, além dos advogados, eles entendem que todos que usam o sistema penitenciário, aqui falando juízes, agentes penitenciários, policiais, devem passar pelo mesmo procedimento. Que a categoria reivindica é que, além dos advogados, que todos passem, que seja uma fiscalização para todos. O Ministério Público Federal também entende dessa maneira que a decisão da SEAP, além de ser para os advogados, seja para todos que usam o sistema penitenciário? Geraldo, veja só, nós atuamos aqui no Ministério Público Federal no sistema prisional federal. Nós temos aqui uma penitenciária federal em Mossoró. Na penitenciária federal em Mossoró, todas as pessoas que ingressam naquele estabelecimento prisional, eles têm que submeter a detector de metais. Sejam eles pessoas comuns, advogados, procuradores e o próprio juiz corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró, Dr. Walter Nunes. Inclusive, falei com ele ontem, mantivemos contato sobre essa questão, que é sensível, porque ao mesmo tempo que está causando uma celeuma com relação aos advogados, e aí eu entendo a preocupação dos advogados, mas nesse caso, essa celeuma deixa de existir porque é uma norma de segurança. Não existe punição a quem quer que seja. Então, não se trata de uma punição, mas de uma norma voltada para a segurança, não só do estabelecimento prisional, como da sociedade. Porque quem trabalha nessa área sabe que exatamente essa troca de informações que existe nas penitenciárias, ela ocasiona violência na rua, né? São comandos que são entregues, são comunicações que se faz entre líderes de organizações criminosas, que exatamente traz uma insegurança para a sociedade. Então, em última análise, quem está fazendo isso está fazendo em benefício da sociedade como um todo, e não é punindo advogado nenhum, porque no sistema prisional federal todos se submetem a isso. Não há nenhum constrangimento. Todos nós que vamos na Penitenciária Federal em Mossoró, e eu já fui mais de uma vez lá, tem que se submeter a isso, sem causar constrangimento, porque eu sei que aquilo é para a segurança de todos. Não é para punir advogado A, B ou C. Não se trata disso. Isso é um desvirtuamento do que está sendo feito. Tá certo? Então, isso não se trata de punição, mas de uma norma voltada para a proteção da sociedade. E eu conclamo a OAB exatamente a nos juntar a essa luta, porque a OAB é uma instituição que tem uma história no Brasil. E aí, nesse momento, a OAB poderia se posicionar em favor da sociedade e não lutar de forma corporativa, com todo respeito, para tentar implementar uma norma que sequer existe no Estatuto da Advocacia. Você não encontra essa imunidade do advogado no Estatuto da Advocacia. Não existe também imunidade para procurador, nem para o juiz, em se submeter a isso. Porque o juiz da Penitenciária Federal de Mossoró se submete a um detector de metais, os procuradores que vão lá fazer visitas se submetem a isso. Porque eles entendem que isso é normal e benéfico para a sociedade. E eu vou dar um exemplo a você, Geraldo, nessa perspectiva. Todos nós que viajamos, inclusive para viagens internacionais, nos submetemos a isso. Detector de metais, passar em raio-x. O que é aquilo? É uma punição para todo mundo que está viajando? Claro que não. Aquilo é uma norma de segurança e benefício da sociedade. E eu não vejo questionamento nenhum. E vários advogados viajam e nunca se questionou nos aeroportos do Brasil, e nem do mundo todo, essa norma de segurança. Quando você adentra os Estados Unidos da América, você sabe o que são normas de segurança. Então, ali não se questiona esses atos, porque sabem que aquilo é normal e legítimo para a segurança da sociedade, que é o bem que todos nós estamos defendendo à frente à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Norte, na pessoa do doutor Pedro Florencio. Então, são pessoas que se preocupam com a responsabilidade do sistema prisional e não podem permitir esses privilégios, porque eu considero isso um privilégio inaceitável. Com todo o respeito ao doutor Aldo Medeiros, que eu tenho uma admiração pelo presidente da OAB, mas isso é uma luta corporativa que vai de encontro aos interesses maiores da sociedade. E o maior exemplo é isso. Ou seja, viajar, então, seria uma punição você passar no detector de metais? Bom, deixo esse questionamento para se analisar
realmente qual é a legitimidade de se questionar um ato que é em benefício da sociedade e não de uma classe em si. Com relação ao tempo limite, o Ministério Público Federal também entende que 30 minutos é um tempo razoavelmente considerável para o atendimento ao apenado. Veja só, em regra, é um tempo razoável diante dos inúmeros atendimentos que são feitos nos estabelecimentos prisionais. Mas eu não descarto, inclusive eu conversei isso com o doutor Pedro Florencio, e aí ele vai ter que analisar isso aí, que pudesse vir uma regulamentação prevendo excepcionalmente a necessidade de um tempo maior em situações justificadas. Ou seja, tem atendimentos que são feitos na penitenciária que demoram horas e horas e horas de presos que já estão condenados, que o processo nem sequer existe. O processo de conhecimento, ele já está condenado, então mais de 4 horas para tratar de assunto de uma entrevista pessoal, eu acho isso um exagero, né? Pretender isso aí. Ou seja, são questões só simples da execução penal que podem ser tratadas, em sua grande parte, em menor tempo. Agora, se surgir uma situação excepcional, e isso é possível, o advogado peticiona ao juiz da execução penal, justificando a necessidade, e aí vai se avaliar. E se for realmente procedente aquilo, se concede um prazo maior. Mas isso será exceção e não a regra do sistema. E aí não vai prejudicar os próprios advogados. É preciso perceber que essa concentração de tempo em alguns advogados termina por prejudicar outros advogados, porque o tempo é limitado e o espaço é limitado. Então é preciso distribuir isso de forma razoável, como colocou, inclusive, o doutor Francisco Glauber, quando negou a liminar nesse aspecto. Ele colocou muito bem, porque conhece o sistema. Ele viu que era razoável estabelecer um prazo de 30 minutos como regra. E aí pode-se sentar OAB, Conselho Penitenciário, Ministério Público, com relação às situações excepcionais em que se precisa de um tempo maior, devidamente justificado e apresentado ao juiz da execução penal. Então, acho que consegue-se conciliar isso, não estabelecendo essa pretensão como regra, mas sim como exceção. Ok. Doutor Ronaldo, deixa eu aproveitar a oportunidade. O Ministério Público Federal emitiu um parecer aí que considera que a UFRN tem o direito de cobrar a apresentação do chamado passaporte vacinal. Esse é um outro problema, uma outra celeuma que se criou aí no nosso estado, sobretudo com relação a essa questão do passaporte vacinal. Qual foi o entendimento desse parecer emitido pelo Ministério Público Federal? Muito bem, Geraldo. Com relação a esse outro assunto que você está trazendo, eu tenho uma posição muito tranquila com relação a isso aí, porque nós vivemos um momento muito excepcional, né? No mundo todo. Passamos aí mais de 2 anos e ainda estamos enfrentando a pandemia da Covid-19. Muitas pessoas morreram, né? Então, nós temos um universo de pessoas que tiveram a vida ceifada por esse vírus que veio trazer um trauma muito grande a todos nós. E nós só enfrentamos isso mais recentemente porque tivemos a aventura da ciência conseguir a vacina, e várias vacinas, né? Porque se mobilizou a comunidade científica como um todo, e somente a vacina que veio estabilizar os números da Covid-19. Então, quando se pretende exigir isso aí, é para justamente amenizar os danos causados com a pandemia, com a Covid-19. E o Supremo Tribunal Federal, ele já fixou isso no julgamento, de que é legítimo e constitucional cobrar a vacinação da população. E até fazer uma diferenciação. Uma coisa é vacinação obrigatória, outra coisa é vacinação forçada. O Supremo disse que ninguém é forçado, ninguém obrigatoriamente vai ter que deixar que a pessoa venha e vacine você. Não é isso. O Supremo não admite a forma forçada. E é claro que é legítimo não admitir isso aí, porque você não pode forçar uma pessoa a ser coagida a fazer um ato, ainda que o Estado ache isso legítimo. Mas o que é que o Supremo disse? A vacinação obrigatória, ela pode ser feita no sentido de acarretar para as pessoas que não queiram se vacinar consequências do seu ato. Porque o que está em jogo é a saúde coletiva, não é a saúde individual de cada pessoa. Então, quando se quer proteger a saúde coletiva, pode-se exigir justamente que a pessoa seja vacinada para proteger as outras pessoas, e não só isso, para que você, vacinado, não venha a
mobilizar e acarretar uma inviabilidade do sistema de saúde. Essa é o grande propósito também, porque imagine se ninguém quisesse vacinar, nós teríamos ainda um número alto de pessoas que estariam internadas em UTIs, e nós sabemos que o sistema de saúde não suporta isso, né? Nós vimos aí a luta dos profissionais de saúde, que são heróis dessa luta, e nós não podemos simplesmente facilitar que, de forma permanente, as pessoas acorram ao sistema de saúde quando existe vacinação para amenizar esse drama que nós estamos aí vivenciando. Nós não sabemos sequer, Geraldo, se nós já saímos de todo e qualquer risco. Aqui e acolá tem uma notícia de que alguns números estão aumentando, então ainda está sendo analisado isso. Então a vacinação é extremamente importante e necessária. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela tem o que nós chamamos de autonomia universitária, que é previsto no artigo 207 da Constituição Federal, que lhe dá autonomia, por ser uma universidade, de regular o seu funcionamento. Então, nem sequer o decreto municipal, o decreto estadual, eles podem adentrar nessa regulação, conforme já disse o Supremo Tribunal Federal. Então, veja só, o Supremo disse que é legítima a exigência da vacinação, né, do passaporte vacinal, com consequências indiretas para aqueles que não querem se vacinar. E disse que a universidade tem autonomia universitária para estabelecer e fixar essas regras dentro do seu território, né? Então, todo esse quadro é que nos levou a dar o parecer pela possibilidade da universidade estabelecer essas regras e cobrar o esquema vacinal daqueles que adentrem o seu recinto. Então, aquela pretensão de querer adentrar na universidade sem vacinação não tem consistência jurídica. Você, se quiser, não vai à universidade. É a consequência de você não querer se vacinar. Você tem o direito de não se vacinar, mas não tem o direito de espalhar o vírus porque você não quis se vacinar e da forma mais grave. Ou seja, você estabelece uma possibilidade, um risco concreto para todos que estão na universidade porque você não quer se vacinar. E é isso que o Supremo disse que não pode, porque o seu interesse individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo, da dimensão coletiva da saúde, da defesa da saúde. É esse o ponto. Não é defender o direito de A, B ou C. Você tem um entendimento X ou Y que não quer se vacinar, perfeito. Mas você não pode fazer tudo o que você quer. Você deixa de ter direitos em razão de um comportamento seu. É uma consequência do seu ato. É isso que o cidadão precisa compreender. Agora, quer fazer tudo o que pode ser feito para aquele que se submeteu ao esquema vacinal? Se vacina e você vai obter todos os direitos que a legislação outorga para que não haja o risco com relação aos outros, à coletividade. Esse é o ponto. Ok, doutor Ronaldo Chaves, procurador da República, do Ministério Público Federal, muito obrigado pela atenção ao Sistema Rural de Comunicação aqui em Caicó. Muito obrigado pela entrevista e mais alguma informação que o senhor queira acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Geraldo, é só isso mesmo. Eu agradeço o espaço que você me concedeu aí, porque eu acho extremamente importante esse diálogo. Nós somos da área jurídica e, às vezes, existe um encastelamento daqueles que estão na área jurídica e essa oportunidade que você deu é bom para a gente aproximar as visões, para saber efetivamente qual é o pensamento que a gente externa em determinadas situações, aquilo que envolve a nossa interpretação, porque não tenha dúvida que, no fim, o que se pretende é a defesa da sociedade, a defesa de bens jurídicos que são importantes, como saúde, no caso dessa questão da UFRN, como segurança pública, como no caso da questão da SEAP. Tudo isso são questões que o Ministério Público tem como missão defender pela Constituição Federal. E vai fazendo todas as vezes em que for submetido à apreciação dessas questões, que é o nosso dever. Tá certo? Então, agradeço demais essa oportunidade e um grande abraço para você.